Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Clara, tenho 32 anos. Eu vou me descrever, né? O meu cabelo é meio castanho, uso óculos e eu estou usando uma calça preta e blusa meio vinho. Então eu vou começar aqui. Então, hoje receberemos o Alex Duarte. Ele é graduado em Comunicação Social, pós-graduado em Psicopedagogia Clínica e especialista em Neurociências e Educação. É fundador do Instituto Cromossomo 21. Desculpa, gente, que eu estou meio frio na barriga. Então, ele é graduado em Comunicação Social, em Psicopedagogia Clínica e especialista em Neurociências e Educação. É fundador do Instituto Cromossomo 21, autor de 5 livros e palestrante há 15 anos na área de inclusão e diversidade. Eleito como cidadão brasileiro pela Academia de Letras e Ciências de São Paulo, também estagiou na Fundação Roberto Marinho e foi um dos representantes do Brasil na ONU pelo Dia Internacional da Síndrome de Down. Alex é o primeiro jovem brasileiro no Haiti a documentar a missão de paz da ONU, premiado por esse trabalho em Gramado. Também atuou como professor do Ponto de Cultura, ação cultural integrada pelo governo federal e no programa Escola Aberta para Todos, no estado do Rio Grande do Sul. Já fez carreira como diretor de cinema e teve seu filme Cromossomo 21 premiado em Hollywood e exibido comercialmente nos cinemas do Brasil. Alex também desenvolveu um método de empoderamento para pessoas com deficiência intelectual no programa Expedição 21, com validação científica assinada pelo médico e neurocientista Fernando Gomes e pela pesquisadora neurocientista Marilene Silva. Hoje também faz parte da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Agora vamos ver um vídeo sobre o cromossomo 21. Foram premiados em vários festivais, incluindo em Hollywood, sendo amplamente reconhecidos pela crítica e pelos principais veículos de comunicação do país. Oi, pessoal, neste Domingo Fantástico vai mostrar um reality show diferente de todos os realities que vocês já viram. No coração de nossa atuação está a Expedição 21, um programa de imersão que estimula a autonomia de adultos com a trissomia do 21, validado cientificamente, tem o apoio de grandes marcas como Microsoft, Rede Globo, Azul Linhas Aéreas, Bayer Brasil, Ambipar Group, NASA e SeaWorld. Como cientista, eu digo para você, me parece até um método novo que está aparecendo pela frente, de impacto, na verdade, no cérebro desses indivíduos, como se fosse ali um toque de esperança e de amor, mudando de verdade a questão de ganhar a estima e, com isso, ampliar a autonomia, sobretudo emocional. Nosso futuro é inclusivo e possível. Queremos continuar elevando aqueles que nasceram com síndrome de Down ao protagonismo que merecem. E assim, passo a passo,
construir um mundo onde todos tenham os mesmos direitos, oportunidades e, acima de tudo, o mesmo valor. E você, está preparado para ser parte dessa transformação? Então vamos receber com todo carinho, respeito e muitas palmas, Alex Duarte! Uma salva de palmas bem forte para Clarinha, gente. Mais forte, mais forte, mais forte. Eu quero todo mundo em pé. Uma salva de palmas bem forte para vocês agora, para vocês. Tá fraco, Brasília. Tá fraco, Brasília. Cadê a energia de Brasília? Cadê? Agora, Brasília. Ó, mas essa salva de palmas não é para mim. Essa salva de palmas são para vocês. Pode sentar. Obrigado, obrigado. Eu me sinto em casa aqui, viu, em Brasília. Obrigado, Eliane. Sejam bem-vindos a essa tarde. Espero que vocês aproveitem o máximo desses minutos de troca. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Alex Duarte. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de estatura mediana, boca grande. Tô vestindo um blazer branco, uma calça branca, um tênis maior que eu, preto, e esse aqui é meu sinal em Libras, batizado por um surdo. E é uma honra aqui, principalmente sabendo que a DFDAO, ela faz parte da minha trajetória, a trajetória do Alex, da trajetória do cromossomo 21. E quando eu chego aqui em Brasília, e eu estou aqui no palco, olhando para esse público, e eu enxergo referências da minha trajetória, da minha caminhada, eu fico completamente emocionado, né? Principalmente quando eu olho a Cleo aqui sentada, me assistindo, né? Ela que merece uma salva de palmas, presidente da Federação Brasileira das Associações, Mães da Gigi, que não tem dia, que não tem noite, e vão fazer uma propaganda. Ela não me pagou nada para fazer essa propaganda, tá? Mas é uma verdadeira ativista, porque ela, sei que ela foi tocada pela filha, mas o trabalho que ela faz é um trabalho coletivo, né? um trabalho suado, principalmente num lugar muito difícil, né? Que é a política, porque a gente tem que ficar vigiando a política para que o retrocesso não aconteça. Então, para que vocês, expedicionários, autodefensores que estão aqui, essa galerinha nova que está chegando também com deficiência intelectual, síndrome de Down, para que a gente possa garantir o futuro de vocês e da sociedade, a gente precisa de pessoas como a Cleo, a gente precisa de pessoas como a DFDAO, né? Tanta gente, os autodefensores que estão aqui, e pessoas como Colares, como a Marilei, como a Liane Colares, que atravessaram a história de Brasília e do Brasil. Quando a Liane nasceu, a Liane está com quantos anos, Liane? Quantos anos? 62 anos, gente. Vocês imaginam como era a inclusão há 62 anos atrás. E aí eu me recordo, Edson, quando a gente se conheceu, que você me recebeu na sua casa, que eu vi uma forma criativa, ousada, de você buscar uma forma de ensinar a Liane a se alfabetizar e aprender e a ser estimulada. Naquela época, existiam poucas pessoas que trabalhavam nessa área, e eles em casa buscavam as suas próprias alternativas. E eles encontraram na boneca Estrela, uma boneca que falava, se comunicava, e eles faziam a Liane repetir as palavras da boneca Estrela, para que ela pudesse aprender a falar. Olha que grandeza, gente. E a gente sabe que vocês não precisariam fazer isso. Na verdade, a sociedade, o poder público deveria oferecer isso para os filhos de vocês, né? A sociedade. E é por isso que hoje a gente está aqui para fazer uma pergunta primeiro, começar essa nossa reflexão com essa pergunta aqui. Quando nasce uma criança com síndrome de Down, o que nasce junto com ela? Um bebê ou um conjunto de expectativas limitadas? Quando eu falo de limite,
É aquele teto que a gente coloca do que a gente acha que não vai conseguir. E se a gente for revisitar manuais, livros, glossários, se a gente for nas bibliotecas, a maioria das pesquisas em educação do Brasil, desde 2002, foram sempre na retórica das dificuldades. Então toda a pesquisa ela era para falar sobre a incapacidade, as dificuldades. Claro que existia na contramão alguns profissionais, como o Dr. Zan, né, como Alicia Fernandes, que mudaram, Isabel Maior, né, pessoas com deficiência, que estavam na contramão disso. Mas toda vez que nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma expectativa, sim ou não? Quem é pai e mãe, levanta a mão aqui. Muitos pais, né? Acho que é o nosso maior público. Você não é pai ainda não, Felipe. Eu sei que talvez você queira, mas ainda você não é pai não, né? Mas eu pergunto isso para vocês, porque toda vez que nasce um filho, a gente gera uma expectativa sobre esse filho, né? E a gente já imagina o futuro dele. Vai ser médico, vai ser advogado, vai ser empreendedor, vai ser artista. E aí você recebe a notícia de que seu filho vai ter um cromossomo a mais. E cada um aqui vai revisitar a sua história agora, né? Irmão revisita a sua história, pai, mãe, cada um tem a sua história particular. Alguns talvez receberam o diagnóstico de maneira mais carinhosa, mais leve, e eu tenho certeza que foram poucos. E alguns de vocês receberam uma sentença, né? Que acompanhou vocês, que fez vocês duvidarem, inclusive, de vocês mesmos. Duvidarem dos filhos de vocês também. A única coisa que eu peço para vocês hoje é que a gente tire de lado a culpa. Porque a culpa, ela aprisiona, ela drena a nossa energia, né? E a gente, como ser humano, a gente está sempre buscando encontrar uma culpa para aquilo que a gente não fez, para aquilo que a gente está sentindo. E esse é o momento da gente colocar para fora essa culpa, deixar de lado. E hoje está aqui para a gente poder ter uma conversa aberta e franca para construir o que a gente já vem construindo. Eu olho aqui para esse público, eu vejo Liane Colares, eu vejo a Lorena, eu vejo a Clarinha, eu vejo o Vinícius, tantos outros que estão aqui, o Felipe, enfim, o Luiz, né, os autodefensores, cada um com a sua história, a Gigi, o Bernardo, enfim. Todo mundo que está aqui está construindo a sua própria história e mandando uma informação importantíssima para a sociedade. Que informação é essa? De capacidade, de pertencimento, de protagonismo e de possibilidades. E aí eu trago então, para a gente começar a nossa tarde, esse tema do nascimento, a vida adulta, e o que a gente está construindo a partir dessa temática. Aqui eu estou com uma foto da Fernanda Honorato, primeira repórter Down do Brasil, e no colo a gente tem a Alice, uma criança com síndrome de Down. Vou pedir uma ajuda ali do pessoal. E quando a gente fala em síndrome de Down, quem tem síndrome de Down, levanta a mão aqui. Cadê a minha galerinha com síndrome de Down? Levanta a mão. Como é que é seu nome? João Lucas. Você é um bonitão, João Lucas. Quem mais tem trissomia do 21? Levanta a mão. Então eu estou com um público aqui recheado de pessoas com síndrome de Down. E o que é a síndrome de Down, gente? Bom, nós estamos acostumados a saber, a entender e a compreender a síndrome de Down sempre na retórica dos profissionais. Médicos, especialistas, professores. E a gente, às vezes, deixa de conversar com a parte mais essencial desse processo, que é quem? As próprias pessoas com síndrome de Down. A construção dessa imagem de quem tem a deficiência intelectual sempre foi construída, a maioria das vezes, por especialistas. Pouco se ouvia sobre as pessoas com deficiência. E aí a gente revisita, né, a Convenção da ONU, onde traz aquele lema, nada sobre nós, sem nós, com a participação efetiva de vocês. Quem são vocês? O que vocês querem para vocês? Quais os direitos de vocês? Entender quem vocês são. E aí eu trago para vocês, então, para a gente mudar um pouquinho, o Fernando Barbosa, que tem síndrome de Down, e ele vai falar para nós o que é a síndrome de Down. Vamos escutar o Fernando. Tudo que eu sei da síndrome de Down, que é uma trissomia 21, tem 3 parzinhos, e que a síndrome de Down não é uma doença. Não é uma doença. Nós somos pessoas. Nós queremos ser respeitados por uma sociedade. Eu, com
conquistei meu trabalho com meus méritos, com a minha força de vontade, com a minha pessoa de persuasão. E não queremos segregação, porque nós somos pessoas e não queremos segregar, a gente quer juntar. Por isso que se fala inclusão, juntar. Uma salva de palmas para o Fernando Barbosa. E quando o Fernando traz para a gente o que é a síndrome de Down na visão dele, ele também traz acompanhado dele algumas denúncias, né? Do que ele sente a respeito disso, das imposições que ele recebeu na vida dele e o quanto isso afeta a sua própria vida. E ele falou uma coisa que foi a palavra segregação. Alguém ouviu? Né? Ele foi uma pessoa que sentiu isso na pele, foi separado dos demais. Vocês imaginam que nós crescemos e aprendemos que algumas pessoas, pelas suas características, deveriam ser separadas da sociedade. E aí eu pergunto para vocês, quem inventou isso? A partir de que contexto nós entendemos que era necessário, inclusive, criar uma escola especializada para uma pessoa com síndrome de Down? Manicômios, lugares onde eles não poderiam viver plenamente na sociedade. Quem inventou isso? E a gente precisa se questionar. A gente tem que revisitar a nossa história, porque revisitar essa história também é uma forma da gente entender, né, o capacitismo que a gente vai falar sobre isso. Bom, antes disso, eu queria convidar vocês para ficarem em pé. Quem puder, a gente vai trabalhar bastante, viu? Sei que vocês estão com preguiça, hoje é sábado, mas ó, se vocês vieram para uma palestra no sábado de tarde, vocês poderiam estar namorando, vendo Netflix, poderiam estar passeando aqui em Brasília. Vocês vieram para assistir, gente. Que coisa linda. Então eu prometo para vocês uma coisa aqui. Eu prometo nesses 60 minutos dar o meu melhor para vocês. Mas eu também quero que vocês me ofereçam o melhor de vocês. É possível? Então a gente tem que agora negociar algumas coisinhas aqui. A nossa primeira negociação é o celular. Se eu pegar alguém mexendo no celular, eu chamo a atenção. Se você não consegue ficar 60 minutos sem mexer no seu WhatsApp, aí eu vou te perguntar, como que está a qualidade de atenção com as pessoas que vivem com você? Porque às vezes a gente está tão viciado nesse celular, que a gente fica só rodando Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, e a gente esquece das relações humanas. E as relações humanas também é inclusão, é viver em conjunto, em comunhão de bens. Para a gente começar então, eu vou convocar vocês para vocês darem um abraço em quem está do teu lado. Um abraço, bem apertado. Abraço da direita, abraço da esquerda. Casal também abraça, viu, Vinícius? Não precisa beijar não, viu, gente? É só abraço. Beijo não precisa. Eu quero que vocês abracem, porque a gente vai começar agora a construir algo em conjunto aqui. Tá bom, gente? Beijo não precisa, viu? É só abraço mesmo, tá? Não precisa beijar, não. Perfeito. Bom, todo mundo ouviu que no meu currículo, eles falaram que eu sou fundador do Instituto Cromossomo 21. Vocês ouviram isso? Por que cromossomo 21? Aí eles vão me perguntar, Alex, parece ser tão reducionista, é só a síndrome de Down, você parece estar segregando o restante das pessoas. Eu falei, vocês não estão percebendo uma coisa. Todo mundo que está aqui tem o quê? O cromossomo 21. Só que um tem mais e outro tem menos. Sim ou não? Então somos todos... Perfeito. Então agora eu vou pedir para vocês levantar, inclusive você, Clarice, de pé. Tá dolorida, mas a gente vai trabalhar isso na expedição, então. Vou esperar a tua inscrição lá, tá bom? Eu quero registrar esse momento para tirar uma foto com vocês. Então a gente tem um símbolo. Que é o 21. Fazem assim, ó. 12 para aparecer 21. Isso, 12. Porque eu vou fazer uma foto. Tá? Eu vou descer aí. E a gente vai erguer bem alto a mão para a gente mostrar essa sala lotada para tirar uma foto. Ok?
Eu vou pedir aqui pro meu amigo. Pera aí. Nosso fotógrafo aqui. Tem que botar 12, porque na foto o celular vira. Isso, 12. Você tira pra mim também? Aqui, ó. Isso. Ó, vou te mandar aqui. Eu vou aproveitar agora, viu, Cléo? Porque tá cheia a sala. Vai que ninguém gosta da minha palestra, todo mundo vai embora. Então eu tenho que tirar essa foto agora. Não é mesmo? Vou ficar aqui embaixo, ó. Todo mundo vai erguer agora, bem alto, ó. E um sorrisão. A gente não tá em pandemia, gente, sem máscara, ó. Todo mundo sorrindo. Vamos aproveitar. Sorrisão. Mais uma. Sem cansar o braço. A última. Ah, tem vídeo, ó. Então, ó. No 3, a gente vai repetir. Somos todos cromossomo 21. 1, 2, 3 e... Somos todos cromossomo 21. Muito bem, então liberados. Uma salva de palmas. Obrigado, obrigado, viu? Pode se sentar. Prometo que a gente só vai levantar umas 5 vezes, tá? A gente chama isso de quebra de estado dentro da psicologia positiva, né? Que a gente vai cansando, ainda mais que a gente está viciado em celular. Então, quando eu mandar vocês levantarem, é para a gente não perder a atenção no que está sendo explicado aqui, ok? Vamos lá. Bom, para a gente começar, eu tenho que contar para vocês como é que eu vim parar aqui nesse lugar. Como é que eu fui me envolver com inclusão social? A gente sabe que a realidade é qual? Quem aqui é mãe e pai de pessoa com deficiência, levanta a mão. Queria perguntar para vocês, 10 segundos antes do seu filho nascer, qual era o seu envolvimento com a inclusão social? 0. Mas em alguns momentos a gente culpa a sociedade por não incluir os nossos filhos, certo? E às vezes a gente só faz isso porque essa realidade atravessou a nossa porta. E a gente tem que começar a entender a inclusão como potência, mas não quero que ninguém se sinta culpado, porque a gente foi aprendeu a ser assim. E tem um nome isso, tem o quê? Qual é o nome daquilo ali? Capacitismo. E eu sou um capacitista em desconstrução. Já fui um capacitista, assim como vocês. Eu coloco a palavra em desconstrução porque a gente continua desconstruindo aquilo que a gente aprendeu de forma equivocada. Eu, Alex, sou um homem sem deficiência. Eu tenho um primo distante com deficiência intelectual, mas que não era próximo a mim. Não tenho filhos com síndrome de Down. E eu tive a oportunidade de conhecer a Adriele. Se vocês puderem apagar a luz, só para o pessoal que não conhece a minha história, poder ver a carinha dela. Adriele Lopes Perentir é uma mulher, hoje com 40 anos de idade, e na época que eu conheci a Adriele, ela tinha passado no vestibular para nutrição, sem cotas. Então a Adriele veio de uma geração na contramão, porque ela estudou em escola regular. Vocês imaginam uma cidade de 20 mil habitantes, que é a cidade que eu nasci, São Luís Gonzaga, no interior do Rio Grande do Sul. E aí eu trabalhava naquela época, o meu único sonho de vida era trabalhar como diretor de cinema. Eu estava fazendo uma faculdade, não tinha condições de pagar a faculdade, porque eu sou de uma família, filho de agricultor, professora, e eu fiz publicidade e propaganda, que era a faculdade mais próxima do cinema. E eu estava estagiando no jornal A Notícia, que é um jornal impresso. E eu, como repórter, fui incumbido, então, de entrevistar a Adriele, que tinha passado no vestibular para nutrição. Vocês imaginam, eu, Alex, as minhas únicas referências sobre síndrome de Down era as APAES, as minhas visitas nas APAES. E pasmem, gente, a minha professora da 4ª série, talvez eu vá errar, 4ª ou 5ª série, ela utilizava as APAES como uma maneira de tentar sensibilizar a gente. No momento em que a gente fazia bagunça dentro da sala, ela convidava a gente a ir para uma APAE, olhar para as pessoas que conviviam na APAE, para que a gente inconscientemente sentisse pena das pessoas com deficiência. Como se aquilo que a gente estivesse fazendo fosse algo
pior do que ter uma deficiência. Foi assim que eu aprendi a temer a diferença, a ter medo das pessoas com deficiência, a forma como eu conhecia. E aí chega a Adriele, uma mulher com síndrome de Down, com 20 e poucos anos, que passou no vestibular para nutrição. E eu recorro, então, às pesquisas, e tudo que eu encontrava sobre a síndrome de Down era na retórica das impossibilidades. Demora para falar, aprende, talvez não vai chegar à vida adulta, não consegue. Tudo era no negativo. Poucas pesquisas elucidavam as possibilidades que poderiam acontecer. É como se tivesse na minha frente uma mãe de Ná, né? Que dá pra gente aquele prognóstico como se aquele prognóstico fosse estático, sem mudança nenhuma. E aí chega a Adriele e eu começo a fazer as perguntas, que eu vou entrevistá-la, mas perguntas bem bobinhas, porque eu achava que ela não conseguiria responder. E eu pensava comigo mesmo, a Adriele passou no vestibular, provavelmente porque alguém deu uma bolsa para ela, não foi por mérito. Meu preconceito, o meu julgamento equivocado. Chega a Adriele na redação de jornal para mim, toda imponente, bem vestida, muito bonita. E a primeira coisa que ela faz numa redação composta de 15 pessoas é me encarar, muito empoderada, e fala: quem é o Alex Duarte? Eu falei: sou eu. Posso te fazer uma pergunta antes de você me entrevistar? Claro. Você tem um melhor amigo? Respondi: tenho alguns. Pois eu não tenho. Ninguém me convida para sair, Alex. Lá, de vez em quando, eu vou fazer alguns trabalhos da escola, na casa de alguém. Mas você tem aqueles amigos que te chamam para uma festa? Para um piquenique? Para conviver no dia a dia? Eu não tenho isso. Então eu queria saber se você aceita ser o meu melhor amigo. Quando eu recebi aquela convocação, e aí eu recorro para quem acredita em signos. Eu acredito em signos, tá? Eu sou virginiano, com lua em virgem. Vocês imaginam? Criterioso demais. Me cobro muito. Falei: cara, aceito ser seu amigo. Fiz a matéria, fiz a reportagem. Passou uma semana, eu fui tomar um café com a Adriele. E a partir dali eu comecei a conhecer, de fato, quem era a Adriele. E toda conversa que eu tinha com a Adriele, ao mesmo tempo, eu me sentia desconfortável. Sentimentos que eu tinha dentro de mim, do que as pessoas estavam pensando no meu entorno, de eu estar sendo amigo de uma pessoa com deficiência intelectual. Olha que coisa horrível, gente. Mas é a minha história, né? É a história do preconceito, do capacitismo e o que ele faz com a gente. Só que é difícil a gente parar para entender os nossos sentimentos. Por que eu sentia isso? Por que isso causava em mim estranhamento? E aí eu comecei a sair cada vez mais com ela, a introduzi-la na minha turma. E quando mais eu conversava com a Adriele, quanto mais eu dava tempo, eu percebia que aquele abismo que haviam construído a respeito da Adriele e do Alex, de uma pessoa com ou sem deficiência, não existia. Sabe por quê? Porque eu e a Adriele tínhamos afinidades muito semelhantes, valores iguais. E eu acho que uma amizade começa através de como? De gostos parecidos, de energia, né, que a gente sente. Mas a nossa não, a nossa começou através de uma convocação dela. Começou através do quê? Do meu próprio capacitismo. E tudo aquilo que eu escutava sobre a Adriele, eu falava: cara, mas se os livros me contaram de uma maneira completamente diferente, por que a realidade que está aqui na minha frente, a prática é diferente? Onde a sociedade errou? Porque eu via que a Adriele, sim, tinha dificuldades na comunicação, em alguns entendimentos, mas se eu ofertasse tempo, principal, gente, tempo e interesse, principalmente numa época difícil como a nossa, onde a gente está numa velocidade frenética com a tecnologia, em que a gente não tem tempo mais para nada, e você parar para escutar com intenção, com verdade alguém, é muito difícil. E quando eu fiz isso, eu falei: cara, tem alguma coisa errada? Eu falei: eu preciso contar isso num filme, porque o meu sonho era ser diretor de cinema. E eu comecei a escrever um roteiro, então. Mas o roteiro que eu escrevi era uma ficção. Ficção é uma mentira, né? Que nasceu na minha cabeça. Porque a Adriele falava muito para mim o seguinte: Alex, eu quero transar. Eu quero beijar na boca, eu quero transar. Quero fazer sexo, ela falava.
Falei, Adriele, vamos com calma. Não, mas eu quero fazer sexo com uma pessoa como você. Como assim? É que não tem a síndrome de Down. Eu falei, você está sendo preconceituosa com você mesmo. Não, mas eu quero. E eu falei, cara, você me deu uma ideia. Vocês imaginam um filme, então, de uma jovem com síndrome de Down que se apaixona por um cara sem deficiência. Vocês imaginam, naquela época, elas me chamaram de maluco, né? Não, Alex, você tá maluco. Você vai dar um tiro no pé, você vai começar a escrever um filme com essa temática problemática, que você pode criar um assunto dentro do contexto do movimento inclusivo que pode ser muito perigoso. E eu falei, mas por quê? Eu estou construindo com alguém com síndrome de Down. E aí eu comecei a conviver com outras pessoas com síndrome de Down, para a gente falar o que a gente chama de laboratório, né, no cinema. A convivência que vai nos apresentando as histórias e o enredo. O filme, para a gente poder encerrar esse assunto, o filme Cromossomo 21 foi produzido. A gente demorou 8 anos para terminar o filme, porque é um filme de baixo orçamento. Eu tive que vender um carro para fazer meu filme, tive que tirar um financiamento, mas eu acreditava muito naquela história. E quando eu terminei o filme, que o filme demorou 8 anos para ficar pronto, nessa época de 8 anos, a Federação Brasileira, as associações como o DEF-DAO e tantas no Brasil, universidades começaram a me convocar para contar sobre essa experiência nos congressos, nas escolas. E quanto mais eu convivia nessa realidade, mais eu me apaixonava. E mais eu percebia o quanto existiam outras Adrieles que não eram acreditadas, que eram julgadas pela sua deficiência e não pela pessoa que ela é. Olhava sempre a pessoa antes da deficiência. O filme Cromossomo 21 ficou pronto. E mais uma vez eu confesso para vocês que quando eu terminei o filme, a gente tem a oportunidade de sentar numa sala de cinema sozinho para assistir o filme. E eu assisti aquele filme sozinho numa sala e eu falei, puta que pariu, desculpa o palavrão. Falei, cara, eu não acredito no que eu fiz. Eu acho que isso não existe na vida real. Eu falei, e agora? Que incongruência para um virginiano, né? Falei, meu Deus do céu. E aí eu falei, bom, vou pedir ajuda para os universitários. Perguntei, então, para quem me seguia. Eu já tinha um grupo bastante generoso de seguidores. E eu perguntei, vocês acham que é possível uma pessoa com síndrome de Down e um cara sem deficiência se apaixonar ou não? E joguei a foto da Adriele com o ator. E aí a Cristina, quem conhece a Cristina aqui, filha da Isabel? Levanta a mão. Dona Cristina, 35 anos, se eu não me engano, responde a minha enquete. Alex, eu não só acredito, como eu sou a prova viva disso. A minha mãe tem síndrome de Down, e o meu pai não tem, e eu nasci. Para mim foi como se tivesse renovado o meu fôlego ali, né? Eu falei, bom, temos uma comprovação de que isso é possível. Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês agora é uma cena que é a única cena do filme que não escrevi. E que é uma cena que talvez seja a melhor cena do filme Cromossomo 21. Essa cena, a Adriele, uma atriz, ela concorreu ao Oscar em Hollywood, que a gente chama, que é o prêmio em que ela concorreu com a Fernanda Montenegro, por essa cena que ela fez, no Brazilian Film Festival. Los Angeles Brazilian Film Festival. E é uma cena em que a Adriele precisava entrar dentro de uma ONG, uma associação, cheio de pais e crianças com síndrome de Down, e ela tinha que entrar lá dentro e questionar, não adianta ficar aqui, em 4 paredes, falando de inclusão. Quem precisa ouvir sobre inclusão é quem está lá fora, é quem não convive, não adianta ficar aqui. Essa era a cena da Adriele, só que eu era um diretor inexperiente, era meu primeiro filme. Para falar a verdade, eu nem sabia o que eu estava fazendo, gente. Vocês imaginam, não tinha nem formação em cinema naquela época, eu fazia publicidade. E eu cheguei para a Adriele, completamente sem experiência, e falei, Adriele, quando você entrar por essa sala e eu falar ação, eu quero que você quebre tudo. Literalmente ela quebrou tudo. Mas eu quero que você coloque para fora, e eu usei essa palavra, coloque para fora toda a dor, todo o preconceito e todas as histórias que você já me contou do que fizeram para você lá fora. Esse é o momento. E a gente apertou o REC e aconteceu isso aqui. Pode aumentar o volume?
sabia. Eu queria ter nascido assim. Eu queria ter nascido normal, como todo mundo é. Todo mundo é gente, sabe? Por que Deus foi injusto com a gente? Que nascesse assim, eu não queria, sabe? Eu queria ser muito feliz, como um mundo normal, sabe? Eu queria ter nascido morta. Eu sei que essa é uma cena muito difícil da gente assistir. Principalmente eu peço licença para quem tem síndrome de Down, para quem é adulto e tem mais entendimento, porque é uma cena dolorosa, né? Que fala sobre preconceito, que fala sobre dor, que fala sobre denúncia, que fala sobre tudo. Mas no momento em que aquela cena aconteceu aos meus olhos, a primeira coisa que me veio na mente é que eu percebi que a Adriele teve a capacidade, primeiramente, de ter uma elucidação sobre Deus, né? Se Deus, nos ensinaram que Deus é a figura mais importante do bem maior no mundo, né? Independente da sua religião, ela questiona por que Deus permitiu que pessoas com síndrome de Down nascessem. Porque na cabeça dela, se você nasce e você sofre preconceito, você está sofrendo. Deus não poderia permitir uma coisa dessa. Então ela foi buscar uma consciência, e aquilo vinha acompanhado também de uma caminhada de 8 anos, ela estava convivendo com outras pessoas. Vocês imaginam uma jovem do interior, de repente começa a fazer um filme, viajar pelo Brasil, então a cabeça dela estava fervilhando, e com ela veio muitos questionamentos, muitas histórias, né? E ali eu percebi o quanto o capacitismo é algo enraizado em todos nós, e principalmente o quanto o capacitismo, ele arranca a oportunidade das pessoas serem quem elas são. E que nós, pessoas sem deficiência, apesar de não sermos culpados por isso, a gente não tem que se sentir culpado, no momento em que a gente se vê como alguém capacitista, a gente tem que fazer algo para mudar dentro de nós. Não é porque eu tenho um filho com deficiência, não é porque eu sou irmão de alguém com síndrome de Down, não é porque eu sou professor. Eu tenho que entender que nós somos seres humanos diferentes, né, em condições, em características. E o capacitismo, ele é uma armadilha, porque ele faz com que a gente olhe para alguém e a gente julgue aquela pessoa pelo que ela é, pela capa principalmente, né? E acho que o que a Adriele me entregou de mais poderoso foi acessar uma realidade que eu não tinha acesso. Eu sou da geração 90, que não estudei com pessoas com deficiência, não namorei pessoas com deficiência, não me relacionei com a diferença. Então, no momento em que eu comecei a conhecer a Adriele, eu comecei a perceber dos meus privilégios. As pessoas têm medo dessa palavra privilégio, mas quem não tem deficiência tem um privilégio sobre o mundo, em relação à acessibilidade, às oportunidades que são diferentes. E quando a gente reconhece os nossos privilégios, a gente começa a modificar o nosso entorno. O que eu posso fazer para melhorar o ambiente para as pessoas com deficiência? O que eu posso fazer para melhorar o ambiente para pessoas que sofrem qualquer tipo de opressão social? Pessoas pretas ou LGBTIQ+, enfim, né? Porque a gente também não pode ser incongruente, né? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas no próprio movimento inclusivo não querendo que o seu filho sofra preconceito, mas não aceita casal gay, né? Também é preconceituoso. E aí você está sendo seletivo de novo. Você precisa que essa história atravesse a sua vida para que você possa se preocupar com isso. Que hipocrisia é essa que nos cerca? A gente tem que mudar isso. E mudar dói. Mudança dói. Porque mexe com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita. E às vezes a gente defende as nossas crenças, nossas ideologias de forma fervorosas, e a gente passa por cima das pessoas por conta disso. Então, quanto mais consciência a gente tem, mais fácil fica de a gente entender. E eu acho que o maior presente que eu ganhei foi acessar novas realidades. No momento em que você acessa novas realidades, você começa a ver buracos indesníveis, cinemas que não são adaptados, escolas que se dizem inclusivas, mas as pessoas com deficiência estão jogadas lá. A gente vê empresas que contratam só para cumprir cotas. A gente vê pessoas como eu, ou vocês que não têm deficiência, não se importando de fato com a inclusão social. A gente começa a ver realidade que confronta principalmente vocês que têm síndrome de Down. E aí a gente tem uma escolha, né?
Porque quando a gente toma consciência dos nossos preconceitos, ou a gente coloca embaixo do tapete e não se importa, e vive com isso, ou a gente vai para a luta também, né? E quando eu uso a palavra luta, é a busca por oportunidades, é a busca por abrir portas naquilo que me compete, né? Dentro da minha condição, eu, Alex, como professor, diretor de cinema, como fundador do Instituto, o que eu posso fazer para incluir mais pessoas que não têm os mesmos privilégios que eu? O que eu posso fazer de verdade, né? Naquilo que eu trabalho. Vamos passar aqui. Para a gente continuar, não tem como a gente não olhar para a nossa história, né? Para a gente olhar para a nossa história e revisitar como a gente foi ensinado a ser preconceituoso. E a minha pergunta para vocês, antes, dar um beijão para aquela família que eu amo, que está lá no Vite, Luísa, Catarina, Carmen, beijinho em vocês. Antes da gente começar, então, eu queria perguntar para vocês, vocês acham que a gente nasce preconceituoso, capacitista, ou a gente se torna um capacitista? Quem acha que a gente nasce preconceituoso, levanta a mão. 1, 2, 3. Quem acha que a gente aprende a ser capacitista, levanta a mão. Tem gente que não participa, tá? Não gosto de gente morna, não. Seja quente ou seja frio, se for morno eu te vomito. Vamos de novo, quero todo mundo participando. Quem acha que nós nascemos preconceituosos, levanta a mão. Quem acha que a gente aprende a ser levanta a mão. Agora vocês participaram, muito bem. Bom, se a gente for revisitar pesquisas científicas que estudam o conceito de capacitismo, de machismo, enfim, de todos os tipos de opressões, 50%, 60%, 50%, considera que sim, nós nascemos preconceituosos. Os outros 50% não, que nós produzimos o preconceito. Então, porque a ciência explica que todo mundo, inclusive vocês, pessoas com síndrome de Down, nós temos dentro do nosso cérebro o que a gente chama de cérebro reptiliano, o primitivo, que é aquele que seleciona de acordo com... quando ele olha para o outro e se sente parecido com aquela pessoa. Então, no momento em que a pessoa não tem os mesmos traços, a mesma cor, a mesma forma física, inconscientemente, você se afasta. Vocês imaginam se a DEFDAL tivesse enviado para vocês o convite dessa palestra e avisasse todo mundo o seguinte: só entra na palestra do Alex de roupa de terno, ele quer todo mundo bonito e social. Não entra dessa outra forma, tem que vir todo mundo social. Todo mundo foi avisado, vocês chegaram, todo mundo, as mulheres bem arrumadas, os homens de terno arrumado, enfim. E aí chega um desavisado que não viu a notícia da DEFDAL. E ele veio de roupa de academia, saiu da Smart Fit e veio para cá. Aonde vocês acham que essa criatura vai sentar? Lá atrás. Por quê que ele vai sentar lá atrás? Vergonha, medo de ser julgado, porque ele não está se sentindo pertencente ao espaço. E aí chega uma outra segunda pessoa desavisada, uma mulher, também com uma roupa que não é social, esportiva. Aonde ela vai sentar? Do lado da pessoa. Muito bem, mas por que ela senta do lado da pessoa? Porque nós buscamos semelhanças, pessoas semelhantes a nós. Minha pergunta para vocês: como ficam as pessoas com deficiência, então? Que não se enxergam nas campanhas publicitárias, na escola, nas ruas. Como ficam as pessoas que não encontram a semelhança? E a gente está falando de quantos por cento de pessoas com deficiência no Brasil? Alguém me atualiza, que eu sei que mudou? 24%? Ou menos do que isso? Você lembra, Cleo? 15,9%? 15,9%. Se a gente for revisitar e colocar um pai, uma mãe, alguém que trabalha com pessoa com deficiência, é quase metade da população desse movimento inclusivo, né? Então, sim, é biológico, mas também é social. Porque se a gente aprende desde criança a não conviver com a diferença, a gente vai aprender a ser capacitista. Mas se nós produzimos o preconceito, a gente é capaz de fazer o quê com ele? Combater o preconceito. E se a gente sabe que nós temos uma tendência a excluir, a não se sentir semelhante a uma outra pessoa, a gente pode mudar isso também.
Só muda quem tem consciência. Quem não tem consciência, eu não sei que eu sou capacitista, como é que eu vou mudar? Eu preciso me reconhecer. Reconhecer que eu não convivo com pessoas com deficiência, que eu não me importo com a pauta, né? Que aquilo não é importante. Para isso eu preciso estudar, eu preciso ter conhecimento. Então a única forma de mudar é reconhecendo. E aí a gente olha para a nossa história, a gente se formou, a gente é capacitista por conta da nossa história. E foi assim que a gente aprendeu, a nossa formação histórica em relação a quem tem deficiência. E começa na Idade Antiga, quando uma pessoa nascesse sem um dedinho, essa pessoa não era apta a viver. É triste falar isso, mas essa pessoa era assassinada. Se ela não condizia com o termo perfeito de um ser humano comum, ela não tinha o direito de viver. E aí a gente vai para a Idade Média, Renascimento, e a gente começa a perceber o estabelecimento das crenças religiosas sobre as pessoas com deficiência. As pessoas acreditavam que se você tivesse uma deficiência, você era um castigo de Deus, porque você cometeu um pecado. Talvez aí explique o que eu trouxe para vocês a respeito da minha experiência com a Adriele, quando a gente sente pena de alguém. Porque o meu interesse para a Adriele, em ser amigo dela, começou com a minha piedade, eu estava com pena dela. Essa foi a grande problemática, eu desmontei isso depois que eu convivi com ela. E isso acontece por conta dessa nossa formação histórica. Início e meados do século XX, a gente começa a perceber a medicina tentando normalizar as pessoas com deficiência, tentando buscar uma cura para aquilo que não é uma cura. A gente vê métodos eugenistas que se repetem até hoje, né? 67% dos bebês diagnosticados com síndrome de Down nos Estados Unidos são abortados. E a forma como um pai e uma mãe é recebido nos Estados Unidos, e eu falo isso com muita convicção, porque muitos seguidores, muita gente, eu já estive nos Estados Unidos para poder comprovar isso, isso estará na pesquisa científica. A medicina, ela chega para você, se você descobre que você vai ter um filho com síndrome de Down, ela te dá duas opções. Ou você aborta, ou você manda para adoção. Não existe uma terceira via, não existe mostrar as possibilidades, as potencialidades. Eu sei que isso é um assunto muito difícil da gente falar aqui, mas é a nossa história e precisa ser falado. E aí chega então nos anos 70 e 2000, quando a gente começa a ver a revolução acontecer, né? A mudança acontecer. A gente percebe que deficientes, não deficiência, deficientes são os lugares, não são pessoas. São ideias, são conceitos que nos ensinaram de forma equivocada. E por conta dessa formação histórica, nós aprendemos a criar um estereótipo, né? A gente chama de um avatar, de como uma pessoa com síndrome de Down ela é vista pela sociedade. Então a gente elucidou que uma pessoa com síndrome de Down ela aprende menos que pessoas sem deficiência. Essa aí todo mundo já ouviu, né, gente? Inclusive vocês, né, Clarinha? Que vocês são mais amáveis, mais fofinhos, né? Sim ou não? E isso traz o endosso da infantilização, da infância, de ser uma criança. Pensamento concreto, então você não tem a possibilidade de ter um pensamento lógico e abstrato, fazer ou criar hipóteses. Automaticamente não. Só tem pensamento concreto. E que tem grau na síndrome de Down. Acho que essa já foi desmontada bastante, né? Mas ainda continua. E aí a gente começa a revisitar os novos estudos sobre a trissomia do 21 e o investimento sobre essa pauta, e começamos a mudar, né? A gente começa a atravessar um novo momento, é só a gente olhar para essa nova geração, indo dirigir, trabalhando, estudando, se formando, morando sozinho, enfim. E aí a gente tem uma outra formação sobre a realidade das pessoas com deficiência intelectual. Que eles aprendem, vocês aprendem? Sim ou não? Aprendem como todos nós, mas de uma forma diferente. Simples assim. São adultos e também erram. Na Expedição 21 a gente vê muito isso, a gente consegue humanizar uma pessoa com síndrome de Down, porque quando a gente olha uma pessoa e coloca ela num pedestal de anjo, anjo não tem sexo, anjo não erra, né? A gente não olha para um ser humano e não percebe que esse ser humano também tem falhas, como qualquer outra pessoa. Tem falhas. E não são responsabilizados por suas falhas.
e por isso não aprendem a ter responsabilidade, por isso não aprendem a ser adultos. E que todos temos características diferentes. Não existe grau na síndrome de Down. Existem os tipos de síndrome de Down. A gente está falando da translocação simples, trissomia livre, mosaicismo, enfim, mas que não muda a estrutura subjetiva sobre o aprender, a parte cognitiva da deficiência intelectual. Esse determinismo biológico. E aí, gente, a gente parte por pressuposto das expectativas e realidades. Quando a gente vê uma pessoa com síndrome de Down, as antecipações que nos acompanham é a deficiência intelectual. A deficiência intelectual vem da dificuldade em aprender, a rigidez mental, a falta de controle inibitório, enfim, e o pensamento lento. Com todas essas informações que a gente é bombardeado em tempo integral pela sociedade, pelos livros, pela internet, a gente antecipa qualquer atitude e comportamento que essa pessoa tenha. Que é a realidade, não é mesmo? Obrigado. Então, por exemplo, essa pessoa está aqui se apresentando, ela derrubou o telefone celular no chão. É culpa de quem? Da síndrome de Down. Essa pessoa está discursando, ela não está conseguindo falar. A culpa é de quem? Da síndrome de Down. A gente antecipa, mas a gente esquece também que essa pessoa é uma pessoa como qualquer outra, que tem comportamentos inadequados, às vezes está num dia ruim, mal-humorado. Existem os hormônios também que interferem nesse comportamento. As emoções, mas a gente tem uma tendência absurda de julgar o comportamento através da síndrome de Down. E aí a gente olha para as fases da vida, né? O ciclo da vida humana. Se todos passam pela infância, esperar voltar aqui, adolescência e a vida adulta. Por que quando nasce uma pessoa com T21, a gente congela ela na infância? Por que a gente faz isso? Por que a gente não consegue reconhecê-la como um adulto com responsabilidade, com capacidade? Por quê? A partir dessa provocação, é que eu, naquela época que eu estava trabalhando com o filme, eu comecei a migrar. Hoje eu não sou mais diretor de cinema, eu brinco que eu não trabalho mais nessa área. E eu fui para a área da psicopedagogia, que era a área que falava justamente da importância da reabilitação cognitiva e comportamental para o crescimento de um indivíduo com a T21. E eu fui me especializar nessa área porque eu tinha uma grande pergunta que pairava na minha cabeça. Porque eu sabia a importância do meio. O meio para o desenvolvimento. E eu estava também muito apaixonado pelos estudos da epigenética. A epigenética, ela nos mostra que as coisas não são estáticas. Que aquele determinismo biológico, nasceu assim, vai morrer assim. Diagnóstico não é destino, não é sentença. Então eu comecei a me agarrar nas pesquisas que elucidavam como o meio impacta no desenvolvimento de uma pessoa com síndrome de Down. Se essa pessoa não tem o mínimo de acessibilidade comunicacional, como é que ela vai conseguir aprender? E aí a gente percebe que existe inúmeras de diferenças, Questão da comunicação, não verbal, a pessoa que não é verbal, a questão de cognição também, questão motora, que atravessa todas as pessoas. E que a gente precisa reconhecer isso, A gente precisa reconhecer que as pessoas são realmente diferentes. Mas tem algo que é muito poderoso, que é o meio ambiente. O meio que a gente está. Se a gente está no meio ambiente que realmente está embasado num discurso de impossibilidades, não consegue, não vai dar, eu não consigo, automaticamente a gente começa a levar isso para a nossa realidade. São as nossas crenças. As crenças são pensamentos que a gente acredita que é real e a gente coloca isso em prática. E eu falei, se a gente tem um ambiente que pode oferecer escuta, encorajar, fazer essa galera tomar decisão, o que pode acontecer com isso? E em 2018, então, eu criei a Expedição 21, que é um programa de imersão, onde a gente leva jovens com síndrome de Down para uma casa, eles ficam comigo 3 dias, e eles são cercados de desafios, desafios da vida adulta, longe da família e de uma sociedade capacitista. E lá, a gente simula uma sociedade verdadeiramente inclusiva, que aposta, que autoriza que eles sejam exatamente quem eles são. E nesse andamento da Expedição 21, a gente está completando 10 edições em maio, e 8 anos do projeto. O que eu mais
percebi quando eu comecei a introduzir a ideia da Expedição 21 foi a maneira como o entorno julgou a minha decisão de fazer a expedição. Você está maluco, Alex? Eu conheço experiências de acampamento que não deram certo. Você vai colocar 21 pessoas numa casa, longe dos pais, pessoas que nunca ficaram longe dos pais. Isso vai dar problema. Eu disse, problema por quê? Quando você fala a palavra problema, o que lhe acompanha? Porque a gente tem que se questionar, tem perguntas que a gente não se faz, não é cultural se fazer. E a Tati Piancastelli, que participou da primeira Expedição 21, ela me perguntou, Alex, o que é a Expedição 21? Queria que você respondesse para nós o que é a Expedição 21. Ela me entrevistou para um programa, e para quem não conhece, quem é que não conhece a Expedição? Levanta a mão aqui. São poucos, que bom, fico feliz. Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais a Expedição, e para quem já conhece, reforçar o que é a Expedição 21. Pode aumentar o volume, por gentileza? Obrigado. Se eu pudesse encontrar uma palavra que definisse o que é a Expedição 21, eu diria encruzilhada. É como se existisse uma encruzilhada com dois caminhos, e você tivesse a plena capacidade de escolher para onde você quer ir. Esse caminho não é solitário, é uma jornada coletiva, onde cada singularidade humana, cada potência é celebrada e respeitada. Os expedicionários, como assim são chamados, embarcam para uma expedição em grupo e, ao mesmo tempo, para uma viagem individual, no seu interior, que os faz lembrar do repertório de aprendizado construído ao longo da sua existência. Esse olhar para dentro permite descobertas intensas, profundas, como a capacidade de responder perguntas difíceis como: quem sou eu? Quais são as minhas competências? Até onde eu sou capaz de ir? É nessa viagem interior que é possível conhecer as emoções e reconhecer como elas afetam o nosso desempenho. Significa analisar a ligação entre o que pensamos, sentimos e a forma como agimos. Nesse lugar cheio de possibilidades, nós criamos uma sociedade acessível e longe da sociedade preconceituosa, da superproteção familiar e da subestimação da sociedade. Cada participante passa a fazer escolhas conscientes, escolhas que vão determinar, inclusive, a sua identidade. É por isso que muitos que passam pela Expedição 21 encontram um novo futuro. Há quem reconheça o verdadeiro amor e leva essa escolha para o altar. Há quem decide, em comum acordo com os pais, morar sozinho, mas antes consegue influenciá-los positivamente da sua plena capacidade de governança, sem excluir a importância do apoio. O apoio guiado, o suporte acessível, que não interfere e não aprisiona. Apenas acredita, com coragem. O encorajamento que levou os expedicionários a realizar sonhos inimagináveis, da simples tomada de decisão do dia a dia até as mais ousadas lições, como quebrar recordes mundiais, pular de paraquedas sozinho, escrever um livro, recuperar a estima ou simplesmente viver a fase adulta com plena segurança e felicidade. Talvez seja por isso que a Expedição 21 se transformou em objeto de pesquisa científica, que valida a importância de um meio ambiente positivo com acessibilidade. Essa nova perspectiva poderá impactar a expectativa de vida de milhares de pessoas com síndrome de Down e legitimar a construção coletiva de uma existência comum, em benefício de todos nós. A Expedição 21 pode ser encarada como uma encruzilhada, e gostar de encruzilhada é gostar do protagonismo, é aprender a escolher, encarar os erros e acertos e suportar as frustrações, respirar fundo quando se tem medo de ir, mas ir mesmo assim. Afinal, é quase sempre na encruzilhada que decidimos o nosso verdadeiro destino. Essa é a expedição. E eu queria que ficassem em pé os nossos expedicionários que estão aqui presentes. Cadê os meus expedicionários? Cadê? Clarinha, Liane, Lorena, Vinícius. Cadê a Vite?
Vitória. Viti, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Uma salva de palmas para os nossos expedicionários, que também representam os nossos autodefensores que estão aqui. Obrigado. O Vinícius agora começou a faculdade de teatro, né, Vinícius? Artes cênicas, né? Vou assistir com certeza, com certeza. Muito bem. Bom, o que eu mostrei para vocês aí, então, foi a criação de um método que hoje virou e que futuramente vai também ser utilizado em universidades, em outros projetos. Ele vai se transformar num livro agora em agosto. Eu vou lançar o meu 6º livro, que é O Ambiente e a Chave, onde a gente vai explicar toda a metodologia da Expedição 21 e divulgar a pesquisa científica, os resultados da pesquisa científica. E a expedição nada mais é do que uma simulação de uma sociedade que a gente não encontra aqui fora. Porque lá, o que essa galera faz é escolher o que eu realmente quero, tomar as decisões, entender quais são as regras sociais de uma vida e serem responsabilizados pela vida adulta. Então, a adrenalina vai lá em cima. Eu digo que a Expedição 21 é uma montanha-russa. Tem gente que quer desistir, né, que passa pelo processo. Então, a gente tem uma turma que sai da Expedição 21 e tem mudanças muito profundas lá dentro. Mas eu acho que a mudança mais legal da Expedição 21 é as conexões que essa galera faz entre eles. A amizade que eles constroem, que segue, né? E o que a gente faz lá, então? 3 grandes pilares. A acessibilidade comunicacional. É entender, no processo, 3 meses antes, a gente faz uma identificação do nível de suporte que ele precisa para que ele possa compreender a experiência, para que ele possa viver a experiência e entendê-la. Segundo, criar um ambiente ativo, encorajador, que te encoraja, né? Porque quais são as referências que muitas vezes vocês encontram, jovens? Que não dá, que não consegue, alguém olhando torto, né? E lá você encontra uma realidade completamente diferente. Pessoas que acreditam em vocês. E terceiro, tomada de decisão, uma das mais importantes. Isso em tempo integral. Escolher, decidir e fazer. A comunicação simples, como um recurso de acessibilidade, é o que a gente utiliza na Expedição 21. Então, a primeira coisa que eles têm na casa é o entendimento do que é a experiência. Eles precisam compreender que eles estão numa casa, que eles precisam tomar conta de uma casa, numa turma de 21 pessoas. Divisão de quartos, quem vai cozinhar, quem vai limpar, quem vai criar as estratégias para levantar de manhã cedo e estar com a sua equipe formada. Eles são divididos em 3 equipes. Eles competem por um prêmio. E essa incorporação do prêmio justamente é o quê? Que você se sinta capaz de vencer. Porque muitas vezes aqui fora, o que vocês encontram é o café com leite, né? Você não pode competir de igual para igual e você é escanteado do processo. Lá na expedição, você participa desse processo para se sentir com realmente possibilidade de vencer. Ou não. E como é que eu lido com o não ganhar também? Com a frustração. Então, tudo isso é um pacote da Expedição 21. O segundo, promover o entendimento e a comunicação. E aí a gente tem pessoas não verbais que se comunicam através da comunicação alternativa. Eu tenho pessoas que não são alfabetizadas, que também participam da Expedição 21. E o terceiro, facilitar o ritmo e o raciocínio. E esse é o maior desafio para todos nós, enquanto profissionais, enquanto famílias, enquanto sociedade. Respeitar o ritmo dessa pessoa, porque o nosso ritmo é completamente diferente. E às vezes a gente está cansado, e a gente quer acelerar o processo, a gente quer fazer por ele. Sim ou não? Estou errado? Sim. E lá, nós enquanto equipe, também precisamos nos policiar para que isso não ocorra. E acontece, Alex? Acontece. Mas a gente tem que mudar isso. Então essa é a parte mais difícil, é entender que cada pessoa que está ali tem um processo de entendimento e compreensão diferente. E a maneira como a gente precisa entender isso é se conectar verdadeiramente com essa pessoa. E é muito interessante porque na própria Expedição 21, os jovens que participam também promovem o capacitismo.
aqueles que estão no nível de autonomia maior que outros, deixam os outros para trás. Ou então, porque não está ganhando aquela prova, culpa o colega que é mais lento que o outro. Então, todo mundo aqui faz parte dessa sociedade que nos ensinou que o intelecto maior, a velocidade maior, quem vencer é o melhor, né? A gente faz parte desse mundo doidinho e capitalista que nos ensina a beirar a perfeição. E aí a gente também chega na etapa dos pais, da superproteção. Quem aqui reconhece que é superprotetor? Levanta a mão. Olha, gostei dessa turma, hein? Turma, o que eu falei para vocês, que a gente só muda quando a gente tem consciência, né? Então, provavelmente, quem levantou a mão, trabalha para deixar de ser superprotetor. Mas, gente, a proteção, ela é inerente de uma mãe e de um pai. Ela nasce com um pai. No momento em que nasce um filho, eu vi que deu burburinho aí, o pessoal está discutindo. Eu não sou, eu sou. Né? O filho, não, você é mesmo, você é porque você é. Não, eu não sou. Né? Mas essa superproteção é muito importante a gente... Pedir para vocês ficarem em silêncio para a gente continuar aqui, senão não vai dar tempo. No momento em que eu superprotejo um filho, qual é a informação que eu estou mandando para ele? Que ele não consegue se proteger. Vocês entenderam isso, gente? É simples. Se eu superprotejo, eu não acredito que meu filho seja capaz de se proteger sozinho. Aí você vai me falar, mas Alex, a sociedade está muito perigosa, tem muita malandragem, muita maldade. A gente aprende, entre aspas, a ser malandro através de experiências e vivências. Quando a gente superprotege, a gente fala por eles, a gente faz por eles e faz com que eles não assumam responsabilidades. Agora, se a gente protege, a gente vigia de noite, de longe. Filho, você quer lá comprar pão na padaria? Vai lá, mas eu vou ficar aqui, ó, olhando escondidinho e deixando você fazer isso. Eu vou fazendo por partes até que aquilo vire um aprendizado para ele. Simples assim. Agora, se você assume o posto de superproteção, não acabou, é aqui, você vai ficar em casa, você já fez uma escolha de superproteção. Em 2013, eu fui convidado para dar uma oficina no Congresso Brasileiro de Síndrome de Down, que foi em Curitiba. E eu tinha a incumbência de fazer uma oficina de cinema, porque naquela época eu era diretor de cinema. E aí a gente entrou num grupo de quase 80 jovens com síndrome de Down, e eu coloquei cartazes na sala, em que eu perguntava para eles como é que eles se sentiam estando com a família, como eles se sentiam estando com os colegas na escola e como eles se sentiam na sociedade. O sentimento, positivo e negativo. E eles tinham que colocar isso desenhando o sentimento deles. E o que eu vou mostrar para vocês agora é 2 desenhos que me chamaram muito a atenção. O que eu não vejo quando eu superprotejo um filho? O que vocês estão vendo aqui? Uma grade e o que mais? Uma pessoa presa, né? Era assim que ele se sentia em casa. Ele colocou num desenho como se ele estivesse atrás das grades, se sentindo preso em casa. Vamos para o segundo desenho, que é mais forte ainda. O que vocês estão enxergando aqui? A gente está vendo uma mãe e um filho amarrados, acorrentados. Estou falando de um jovem com mais de 40 anos que se sente assim. Mas eu quero que vocês vejam além desse desenho. Como está a fisiologia dessa mãe? Feliz. E do filho? Agora eu vou passar para vocês o depoimento de 2 mães. Uma superprotetora e uma protetora. Essas 2 mães são mães de jovens que participaram da primeira Expedição 21. E eu acho um depoimento de uma grandeza absoluta. A primeira delas é Luzia, que é uma mãe que se reconhece como superprotetora e que pela primeira vez em 32 anos de vida, ela ficou longe da filha dela, quando ela foi para a Expedição 21. E a outra é a mãe da Tati, a Patrícia. Vamos assistir. Pedir para aumentar o volume para mim. Eu não vou
menti de jeito nenhum. Mas que eu chorei, de saudade dela. O que você aprendeu com isso? Eu aprendi que eu não posso segurar a Isabela. Ela não é minha, né? Ela é do mundo. Mas é difícil. Não é fácil. A gente protege muito. É uma super proteção. E uma codependência também. É a primeira vez que eu fiquei 4 dias sozinha. Sozinha com o Rogério, sozinha sem a Isabela, sem os outros filhos. Foi a primeira vez. E olha que a Isabela tem 32 anos. Então eu falo que isso foi um presente. Existe um ser que é o bicho. Bicho mulher, bicho homem. E existe um instinto que é proteção da cria. E aí, quando um filho nasce, isso está totalmente tomado conta. Nossa cabeça, nosso corpo toma conta disso. Aí, existe o contexto social que diz, opa, maneira, um pouco você pode fazer, mas você não pode fazer demais. Quando você tem um filho com deficiência, o que acontece? Você tem o mesmo instinto e a sociedade vai parabenizar, bater palma, se você protege, porque é isso que ele imagina que precisa ser feito. O que eu estou dizendo por trás dessa proteção? Eu te protejo porque você não sabe se proteger. Então, o que acontece? Eu vou lá e chancelo o que a sociedade pensa do meu filho. Qualquer atitude que um filho toma, cria ansiedade na mãe, cria medos. Só que eu não me sinto no direito de ficar sentada em cima do meu medo e não deixar que as minhas filhas vivam. Também nós não temos o direito de esconder o que eles podem fazer, entendeu? Tipo, criar uma redoma, criar um paninho, como se aquilo não fosse possível alcançar. Então, no caso de um filho com deficiência, a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque o outro filho tem a sociedade e tem os seus próprios mecanismos de escapar dessa proteção familiar. Um filho com deficiência, muitas vezes, ele está muito refém do que você sente, do que você diz. Então, é super necessário você estar sempre atento para ver se você não está nessa enrascada, nessa cilada, que é o seu instinto e o que a sociedade faz. Nós precisamos, Alex, lembrar que existe um mundo fora do nosso contexto social. E é para esse mundo que o nosso filho vai quando a gente não estiver aqui. E tudo que a gente fez, imaginando que a gente está arrasando, protegendo e que o nosso filho está cuidado, nosso filho vai pagar o preço depois. Bom, para quem quiser assistir, a Expedição 21 está disponível na Amazon Prime. Depois eu vou mandar o link gratuito para o pessoal da DefDAO e vocês podem assistir o documentário de 1 hora e 40 minutos. Vou liberar para vocês hoje, tá? Depois me cobrem aí, por favor, tá bom? Mas antes de a gente passar para o final da palestra aqui, dizer para vocês, então, que depois da Expedição 21, o que a gente recebe de centenas de pais querendo me fuzilar pós-expedição, porque a Helena Werneck, quando a Paulinha saiu, Alex, você criou um monstrinho, porque a minha filha voltou para casa, e ela está me pedindo coisas que antes ela não me pedia. O enfrentamento, mas esse enfrentamento aconteceu porque ela recebeu competências e habilidades que ela adquiriu. O Omar, falecido Omar, da nossa instituição Apadã, meu grande amigo, a Stephanie participou da 2ª edição da expedição, da Turma da VIT. Ela tinha 18 anos, e a Stephanie, com 18 anos, dormia no mesmo quarto do Omar e da Rosane. Eu perguntei, como é que vocês transam? Como é que vocês têm uma relação de casal? Como é possível isso? Pós-expedição 21, a primeira coisa que a Stephanie fez, ao chegar em casa, foi chegar no quarto, pegar as suas roupas, o seu travesseiro e ir para o seu quarto. A Stephanie teve uma experiência de apenas 3 dias, porque ela teve oportunidades e encorajamento de ser uma adulta de verdade. Aquilo estava entranhado já nela, fazia parte dela. As pessoas com síndrome de Down, elas têm a mesma capacidade de aprendizagem do que nós. Tem uma frase que o Robert Ley, não sei de quem é, mas é de uma médica,
da Costa Rica. Eu não consegui encontrá-la depois, porque eu só tirei uma foto, em que ela diz: todos compartilhamos a capacidade de aprender, mas fazemos isso de formas diferentes. E aí a gente vai para a ciência, né? A gente vai para os livros. Eu quero que vocês observem ali o neurônio de uma pessoa com síndrome de Down e o neurônio de uma pessoa sem a deficiência. Nós temos o cérebro humano, né, com mais de bilhões de células, que são os neurônios. Os neurônios são os nossos responsáveis pelo aprendizado, né? Os neurônios, eles possuem o que a gente chama de ramificações. Vocês estão vendo aquelas coisinhas fininhas? Que são os dendritos. Os dendritos, quando eles se conectam com as sinapses, um neurônio com o outro, como se fosse uma antena, ele transmite e recebe informação. Ele aprende. Então, a gente percebe que o neurônio de uma pessoa com AT21, ele possui menos ramificações. Mas, se a gente tem o que a gente chama de plasticidade cerebral, que é feita através de quê? Desafio, experiências, encorajamento, estímulo. Esses neurônios vão proliferar. Eles vão aumentar, eles vão se conectar. E vão fazer o aprendizado acontecer. Num tempo diferente, mas vai acontecer. Alex, você está falando de qualquer idade? Se eu tenho um filho com 50 anos, sim. Salvo se tem uma doença degenerativa. Salvo a isso. E a gente respeita e a gente acolhe. Mas a neuroplasticidade está presente em todos nós, em todas as pessoas com ou sem deficiência. E aí eu trago para a gente finalizar uma imagem de uma família que eu admiro demais e que mudou a minha trajetória em 2020 na pandemia. A Gabriela e o Moisés são pais do Beni. O Beni é um menino, hoje com 10 anos, com múltiplas deficiências. Ele é surdo, ele tem autismo suporte 2, ele tem síndrome de Down, ele é uma criança negra. A Gabriela, quando chegou até mim, ela era uma seguidora. Ela chegou com muito cuidado para falar comigo, mas ela me questionou. Alex, eu queria te perguntar como é que a gente empodera uma criança que não tem um prato de comida. Alex, por que no seu trabalho não enxergam pessoas pretas e só pessoas brancas? Aquilo me deu um nó. Eu falei, caraca, por quê? Por que eu estava fazendo a expedição em 2017, até 2020 eu não tinha incluído pessoas pretas com síndrome de Down. E eu falei, porque eu não conheço essa realidade. Será que é porque pessoas pretas têm menos pessoas? Não, porque eu não estou eu estou numa bolha que eu não consigo reconhecer e estar nesses lugares da periferia. Me ajuda, eu pedi ajuda para ela, e a gente começou a fazer essa mudança acontecer dentro do Instituto Cromossomo 21. Mas tem uma frase dela que eu gosto muito, que antes da gente entrar nesse tema, que ela fala que não existe pessoa perfeita, né? Existe pessoa que teve a chance de ser quem ela é. Aí eu falo, não existe pessoa perfeita, existe pessoa feliz. Se conformar ou aceitar, nenhum dos dois. Adaptação, adaptar-se. Nós somos a única espécie no mundo que se adaptou e conseguiu sobreviver até agora. Uma das espécies que sobreviveu. E tem um vídeo aqui que eu gostaria que vocês conhecessem, a história da Gabriela, porque é uma história que eu tenho certeza que é diferente de todos vocês que estão aqui. Todo mundo aqui teve acesso para chegar nessa palestra, teve condições de estar aqui, mas eu estou falando de uma família da periferia, né, de uma mãe que teve um filho com múltiplas deficiências e que fez todos os tipos de tentativas para que o filho pudesse ser incluído numa escola regular. Mas ela teve que se formar em psicopedagogia para poder criar os mecanismos para que o seu filho fosse alfabetizado em Libras. Ela teve que ter uma tripla jornada para poder incluir o filho dela, para que o filho dela pudesse aprender. Vamos conhecer a Gabriela e a história do Beni. Eu não sabia quem eu era, eu não me sentia pertencente e eu achava que eu não tinha o direito de escolha. Eu sou a Gabi Pereira, sou uma mulher de descendência afro-indígena do norte do país, estado do Amapá. Sou a 16ª filha de um casal de pais analfabetos. Eu lido com a ansiedade, a depressão e o de não me sentir pertencente a esse mundo.
Então, por muitas das vezes eu pensei em desistir, sim. E outras vezes que eu pensei em desistir foi após o nascimento do meu filho, onde eu sempre tive que escolher entre ou ter comida na mesa, ou ter moradia, ou cuidar da saúde dele. E a gente acordava todos os dias, às vezes, e não tinha o que comer. Abria a geladeira, não tinha o que comer, o armário não tinha. E às vezes você tem que não deixar o teu filho faltar numa terapia, numa instituição ou na escola. Porque você está exausto demais para levar, mas você sabia que pelo menos vai ter o que comer. Mesmo que você passasse o dia inteiro esperando ele sair da terapia e buscar na escola apenas uma garrafa de água. Eu acho que o momento mais difícil foi depois de quase 8 anos lutando para que ele tivesse realmente autonomia e lutando com o sistema e com ações judiciais e me especializando para ajudar os profissionais a lidarem com uma criança com deficiências múltiplas. Eu tive uma crise de burnout. Nessa crise de burnout eu tive a sensação que eu não ia conseguir mais voltar, e foi. Eu não conseguia mais sorrir, eu não conseguia mais ser feliz, eu não conseguia mais ver nada de bom na vida, e eu achei que eu nunca mais fosse conseguir sorrir e ser feliz de novo. Pra mim, é maravilhoso ter um filho com mais de uma deficiência, porque você consegue aprender tantas coisas e ver o quanto que nós, seres humanos, a gente consegue se desenvolver, independente de ter 1, 2, 3, 4, 5 mil deficiências. Não deixa de ser uma pessoa. Essa pessoa, ela tem um cognitivo, ela tem um coração, ela tem um pulmão, ela tem uma vida ali batendo. E ela tá ali para aprender, mas ela tá ali para te ensinar também. E eu acho que o lado negativo de ter uma criança com deficiências múltiplas não é a deficiência dela. É a falta de condições de você poder ter uma rede de apoio, de você poder continuar sendo humano, porque a gente acaba sendo desumanizado e tendo que ter uma tripla jornada para poder dar conta do básico. Comecei a estudar, pesquisar sobre necropolítica, sobre desigualdade social e entender que camada que eu estava, em que parte da pirâmide eu fazia parte com a minha família. E eu percebia que a gente não conseguia entrar nessa pirâmide pela desigualdade social, falta de dinheiro, de recurso, pela questão racial. Isso me fez querer estudar e querer aprender mais para dar essa autonomia para o meu filho, porque como dar autonomia sem você conseguir fazer parte da sociedade? Eu conheci o cromossomo 21 quando chegou o cariótipo do Benny na UTI, enquanto ele estava, e eu perguntei o nome científico da síndrome de Down, porque eu queria pesquisar mais cientificamente. E ele falou que se chamava cromossomo 21. Eu fui no Google pesquisar cromossomo 21 e apareceu o Instituto Cromossomo 21. E ali foi onde eu vi ali o trabalho do Alex Duarte, e ele estava na época lançando um filme e também uma primeira jornada dos expedicionários adulto. E dentro daquilo eu comecei a ver aquele trabalho e ver que se meu filho tem essa deficiência, ele pode ser um adulto que se desenvolva e possa participar um dia desse projeto. Por muitos anos eu não sabia quem eu era, eu não me sentia pertencente e eu achava que eu não tinha o direito de escolha. E hoje eu sei que eu posso ser, eu posso pertencer, eu posso escolher estar onde eu quero estar, eu posso escolher a roupa que eu posso vestir, eu posso ser quem eu realmente nasci para ser, eu poder ser não aceita, porque a gente precisa ser aceita, mas ser respeitada dentro da família cromossomo 21 para mim é algo primordial. Eu gostaria de deixar um recado para os expedicionários
para que vocês continuem sendo quem são, lutem para pertencer a esta sociedade excludente e continuem escolhendo o que vocês querem para a vida, seja profissional, seja um relacionamento, seja morar sozinho, viajar. Escolham. Uma salva de palmas para a Gabi e a sua história, né? Então, toda vez que eu revisito a história da Gabriela, eu me emociono demais, porque eu imagino que as famílias que estejam aqui presentes, todo mundo atravessa uma batalha diária, né? E o quanto vocês, pais que estão aqui também, têm uma vida. E o quanto vocês muitas vezes escolhem viver a vida dos filhos de vocês, pela falta de suporte, pela falta de apoio, né? Pela falta de assistência. E aí você precisa abdicar do seu próprio lazer para dar conta de tudo. E a gente olha para a realidade no Brasil e percebe mães, principalmente de crianças autistas, que precisam de um nível de suporte ainda maior, se suicidando. A Gabi chegou para nós, e isso é um relato que ela conta, né? Não é uma coisa que eu estou confidenciando, mas ela conta isso para todo mundo, com 2 tentativas de suicídio. 2 tentativas de suicídio porque ela fazia parte de um lugar em que ela não tinha um prato para comer. Que lugar é esse? Né? Que as necessidades básicas faltam. Então, é um lugar também que às vezes a gente não questiona, não se conscientiza, não luta, né? A gente precisa entender que essa luta tem que ser o mais possível e democrática para todos. E para a gente finalizar, então, a trissomia do 21 não define o futuro de ninguém, mas as nossas expectativas podem definir sim. E essa palestra hoje ela foi feita especialmente para pais e mães, com a presença de adultos com síndrome de Down que estão aqui, porque é sobre vocês também. Mas eu sei que o projeto Cuidar de Quem Cuida, junto com a DFDAO, tem esse objetivo, esse cuidado de dar suporte para vocês, pais. E a informação que vocês mandam para a sociedade também é muito importante enquanto pais e mães. Mas eu também quero que vocês hoje revisitem a sua história pessoal, porque vocês também têm uma história pessoal por trás, né? Vocês têm gostos, vocês têm lazer, o que vocês podem fazer por vocês também, né? E também pedir que vocês ficassem em pé, todo mundo aqui agora, e que a gente desse as mãos, porque vocês estão num grupo aqui, que é um grupo muito especial. A gente tem 3 instituições aqui em Brasília, que lutam pelas pessoas com deficiência intelectual. A gente também tem aqui a principal referência no Brasil, que é a Federação Brasileira das Associações. E eu não acho eu tenho certeza que o único caminho para a mudança acontecer é quando a gente está assim, ó, coletivo, juntos e unidos. A minha história não importa mais do que a história de vocês, toda história é que importa. E eu acho que a gente briga todos os dias com os nossos achismos, as nossas crenças e com as vaidades que todo mundo tem, né? Porque a gente é ser humano. Só que esse lugar que a gente escolheu, que é o movimento inclusivo, ele só cresce, ele só floresce no momento em que a gente se abraçar, que a gente abraçar as dores de todo mundo, quando a gente se une de verdade. É muito importante ter inúmeras associações, mas é importante que essas associações estejam trabalhando no coletivo, estejam juntos, para que a gente mande essa mensagem para a sociedade, para que vocês, autodefensores, também mandem essa mensagem para a sociedade de oportunidades, de pertencimento, de vida, de protagonismo. E para finalizar, eu acho que essa é a minha mensagem individual para cada um que está aqui, presente, que é do médico que é uma grande referência para mim, que é o Hunter. Não sei se vocês já ouviram esse filme, que é o Patch Adams, O Amor é Contagioso, né? É um médico formidável que revolucionou a medicina e quase perdeu o seu CRM, né? Quase perdeu o título na medicina. Mas o Patch Adams, ele tinha uma diferença muito grande na sua atuação, que era o amor pela pessoa. Ele não via indiferença nos seus pacientes, nas pessoas que cruzavam a vida dele. Ele dava o amor, ele dava uma entrega para cada um que estava ali. E eu acho que com essa mensagem que eu gostaria de finalizar hoje essa palestra, o que nós estamos construindo em relação à síndrome de Down depende exclusivamente
de cada um de nós. E se a gente colocar intencionalidade, se a gente colocar amor e afeto na causa, a gente vai ter resultados positivos e a gente também vai conseguir mandar essa mensagem para a sociedade lá fora, né? Existe uma pressuposição dentro da psicologia positiva que fala, né? Nada muda, mas quando eu mudo, tudo em volta começa a mudar. Às vezes a gente quer, eu estou aqui, eu quero mudar essa mãe que é super protetora. Mãe, você tem que parar de ser super protetora, pelo amor de Deus. Ou a gente está com o esposo, né? O esposo que só vai jogar futebol e ele só quer saber de jogar futebol e não ajuda a mãe nos momentos difíceis. A gente quer mudar esse esposo. A gente não tem esse poder de mudar absolutamente ninguém. A única pessoa que a gente pode mudar é nós mesmos. É clichê, mas é a realidade. Então fiquem em pé para a gente finalizar essa palestra assistindo essa cena, que é uma cena de um filme, mas que foi inspirada numa história real. Pode apagar a luz. E aumentar o volume. Eu ouvi preleções e seminários na faculdade sobre transferência e distância profissional. A transferência é inevitável, senhor. Todo ser humano causa impacto no outro. Por que evitar a relação entre paciente e médico? É o que ensinam e eu acho que estão errados. Uma missão médica não deve ser só para evitar a morte, mas também para melhorar a qualidade de vida. É por isso que você trata uma doença, ganha, perde, mas trata a pessoa. Eu garanto que você ganhar independe do desfecho. Aqui hoje, esta sala está cheia de estudantes de medicina. Não se deixem anestesiar, não se deixem entorpecer diante do milagre da vida. Respeitem o mecanismo glorioso do corpo humano. Pensem nisso em seus estudos e não em tirar notas altas, o que não determinará o tipo de médico que serão. Sr. Adams, vire-se. E não esperem chegar ao hospital para recuperar a humanidade. Aprendam a entrevistar agora. Comecem a falar com estranhos, falem com seus amigos pelo telefone, fala com todos. Sr. Adams. E cultivem a amizade com aquelas pessoas de pé no fundo da sala. As enfermeiras que muito podem ensinar, elas lidam com pessoas todos os dias, lidam com sangue e cocô, elas têm riqueza de conhecimento para passar a vocês, bem como os professores a quem respeitam, aqueles que não têm coração de pedra. Aprendam a ter compaixão e que ela seja contagiosa. Sr. Adams, ordeno que se vire e se dirija a essa junta. Senhor, eu quero ser médico de todo o meu coração. Eu quis ser médico para ajudar o próximo. E por causa disso perdi tudo. Mas também ganhei tudo. Eu compartilhei das vidas de pacientes e do pessoal do hospital. Ri com eles e chorei com eles. E é a isso que eu quero dedicar a minha vida. E Deus é minha testemunha. Seja qual for a sua decisão, senhor, eu sei que me tornarei o melhor médico que esse mundo já viu. Agora vocês podem me impedir que eu me forme. Podem me impedir de receber o título e o jaleco. Mas não podem controlar o meu espírito, senhores. Não podem me impedir de aprender, não podem me impedir de estudar. Então só tenho uma escolha. Podem me ter como colega de profissão, apaixonado, ou como intruso, mas ainda determinado, seja como for. Provavelmente serei visto como um espinho. Mas eu garanto uma coisa. Serei um espinho que não arrancarão. Isso é tudo? Espero que não, senhor. Vamos fazer uma pausa.
Quero agradecer imensamente a vocês. Uma salva de palmas para ele que está traduzindo aqui para nós, gente. Como é que é seu nome? Wesley. Muito obrigado, Deaf Down. Pode baixar a musiquinha um pouquinho, por favor. Pode sentar. A gente é ensinado pela sociedade a ser melhor, né? Sempre. Nós aprendemos que a gente tem que tirar nota 10 na escola, que a gente precisa ter a melhor profissão do mundo, que a gente precisa ser o melhor esposo, a melhor esposa. A gente cresce numa sociedade que nos exige uma coisa que é utópico, que é a perfeição, né? Ninguém é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. E isso é a parte mais bonita do ser humano. Eu digo que não tem como a gente ser o melhor, mas tem como a gente dar o nosso melhor para as pessoas. Essa é a grande diferença. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês, para que a gente possa construir uma nova imagem, continuar construindo uma nova imagem sobre a síndrome de Down, sobre a trissomia do 21, para que isso garanta mais respeito, mais oportunidades, mais privilégios, mas que a gente participe ativamente dessa mudança, que essa mudança não seja apenas para o seu filho, seja para uma sociedade, porque é só assim que a gente muda a sociedade. Eu tenho um amigo meu que caiu numa UTI. Alguém já caiu na UTI aqui? Acordou numa UTI? Não? Tem alguém que já passou por isso? Tem? Quando a gente cai numa UTI, a gente cai numa cama, pelado, com sonda enfiado em tudo que é buraco, dependendo de alguém para te limpar, para você comer. E nesse momento a gente revisita a nossa história da nossa vida. A gente faz uma revisitação dela. A gente não lembra de coisas, gente. A gente não lembra de carro, de casa, de profissão. A gente lembra de pessoas. E a gente lembra do que a gente deixa de melhor para elas. E o que a gente está deixando de melhor para essa sociedade? O que a gente está deixando de melhor para essa geração com síndrome de Down também? Essa é a minha mensagem para vocês hoje. Muito obrigado. Aqui tem dois QR Code com o livro Atualiza T21, que foi escrito pela Vitória Mesquita, comigo. Salva de palmas para a Vit, para quem quiser acessar. E ao lado também nós temos o livro da Patrícia Almeida, uma grande referência do movimento inclusivo, criadora do movimento Down, em que eu tive a grata oportunidade também de colaborar nesse livro, gratuitamente, um manual do Simples Assim. Muito obrigado. Obrigada a você, Alex. O que dizer, né? Depois da palestra do Alex. Só concluir que realmente foi uma sábia decisão convidar você para estar aqui hoje com a gente, Alex. Muito obrigada. Eu quero um pouquinho mais da atenção de vocês, uns minutinhos, que eu não posso deixar de passar esse recadinho. O porquê que isso está acontecendo hoje, o porquê que a gente está trazendo informações tão relevantes para a comunidade com síndrome de Down. No dia 26 de dezembro de 2024, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência, celebramos o termo de fomento proveniente de emenda parlamentar destinada pela deputada Érica Cocai. Obrigada pela confiança, deputada. Que possibilitou a execução do projeto Atenção a Quem Cuida. Esse projeto nasceu de uma escuta atenta. Ele foi pensado especialmente para mães de pessoas com T21, mulheres que dedicam suas vidas ao cuidado, mas que muitas vezes não encontram espaço para serem cuidadas. Durante toda a execução, ampliamos o atendimento para incluir também famílias de pessoas com outras deficiências, fortalecendo ainda mais a nossa rede de apoio. Realizamos um ciclo de palestras, finalizando com essa de hoje, com temas fundamentais e extremamente necessários. Falamos sobre o direito à educação inclusiva, trazendo a informação e orientação para que as famílias possam lutar por esse direito com segurança e conhecimento. Discutimos a vida adulta e sexualidade da pessoa com T21. Quem foi no dia sabe, foi maravilhosa. Um tema que ainda é cercado de preconceitos, mas que precisa ser tratado com responsabilidade e naturalidade.
Abordamos a exaustão do cuidador e autocuidado, reconhecendo que quem cuida também precisa ser suporte emocional e orientação. Foi com a nossa querida Neuza Maria. Além disso, promovemos um grupo de apoio psicológico que se tornou um verdadeiro espaço de acolhimento, escuta e fortalecimento entre mulheres que compartilham desafios semelhantes. Também realizamos oficinas de capacitação, a arte de criar, uma oficinas, oficina digital e oficina culinária. Essa aconteceu do dia 20 ao dia 25, agora, do mês de fevereiro. Isso só foi possível porque, durante o nosso projeto, a gente economizou e prorrogamos o nosso projeto por mais 3 meses. E conseguimos ofertar essa oficina de culinária e também trazer hoje aqui essa última palestra com Alex Duarte. Todas pensadas para gerar conhecimento, estimular a autonomia e abrir possibilidade de renda, porque empoderar mulheres também é oferecer ferramentas concretas para a transformação de vida. Nada disso teria sido possível sem uma equipe comprometida, sensível e profissional. Por isso, deixo aqui meu agradecimento sincero a cada pessoa. Edilene Veras, que esteve comigo durante todo esse ano. Por favor, Edilene. Participou, sincera a cada pessoa que participou da criação e execução desse projeto. Da criação, tivemos aqui com a gente, que foi feito em várias mãos, mas Melina contribuiu muito com isso. Muito obrigada, Belina. E transformou em impacto real na vida de tantas famílias. O projeto Atenção a Quem Cuida não foi apenas uma ação, foi um movimento de valorização, de reconhecimento e de fortalecimento das mulheres que sustentam diariamente a base do cuidado. E quando fortalecemos quem cuida, fortalecemos toda a sociedade. Nós alcançamos, a nossa meta era alcançar uma média de 200 pessoas durante todo o projeto. E só entre palestras e oficina foram mais de 300, e não estou contabilizando hoje. Eu não posso deixar, na oficina de culinária, pessoal, a gente recebeu um recadinho de uma pessoa que eu sempre digo, né? O nome dela é Gleiciane, é uma mãe linda, ela mora lá no Paranoá, tem muitas dificuldades, e assim, baixa renda, ela vive praticamente do BPC, mas ela tem um abraço tão acolhedor, tão gostoso. Ela não faltou, deputada, a um dia do apoio psicológico. Aquilo, ela foi acolhida, mas ela também nos acolheu. E ela deixou um recadinho para a gente essa semana, e eu queria muito compartilhar aqui com vocês. Como aprendi, principalmente no de panificação, foi top demais. Só gratidão a todos envolvidos nessa grande oportunidade de aprendizado, de respiro no meio de nossas rotinas tão esgotantes. Foi maravilhoso esses dias. Muito obrigada. Esse foi um recadinho da Gleiciane. Toda vez... É isso que faz a gente não desistir e a gente ter forças para continuar fazendo. Exatamente. E mais do que isso, eu gostaria de segurar mais um pouquinho a atenção de vocês e chamar aqui à frente para agradecer mais uma vez a confiança e dizer gratidão, deputada. Foi nossa primeira emenda parlamentar que o DFDAL recebeu desde que ele foi fundado, pelo menos assim dentro do meu conhecimento. Então, a gente fez tudo com muito carinho, muito respeito, com muita responsabilidade, porque nós queremos fazer mais. E, para isso, é claro que a gente também depende do poder público. E, como parlamentar, a deputada foi a primeira, né, que confiou na gente, destinou essa verba. Por isso, toda a nossa responsabilidade de fazer tudo direito. É isso. Obrigada, deputada. Eu queria agradecer muito a oportunidade de ter vivenciado essa tarde.
o Alex Duarte, toda a sua fala, e que nos enche de muita determinação, de muita coragem para seguir na vida que o poeta diz que às vezes embrulha tudo. O poeta diz que a vida ora aperta, ora afrouxa, ora esquenta, ora esfria, inquieta, desassossegue e ora se aquieta. E a vida exige de nós coragem. Então, portanto, quando o DFDAO nos trouxe, Melina, todas as que levam o DFDAO todos os dias, os e as, não é? A necessidade de termos um olhar para quem cuida. Porque muitas vezes quem cuida é invisibilizado. E nós sabemos que quando as políticas públicas elas não se fortalecem, há uma sobrecarga de quem cuida. Nós sabemos o que é o impacto na vida das pessoas e dos alunos e alunas também, de não termos o retorno das aulas das pessoas com deficiência, quando houve o retorno às aulas neste período. A gente sabe, a gente conversou com muitas pessoas que diziam que se a educação era integral, mas o seu filho teria que estar só meio período, que não houve uma preparação da rede pública para o retorno às aulas de todas as pessoas. Então, portanto, nós defendemos muito a educação inclusiva, mas a educação inclusiva ela tem que se dar de fato. E nós não podemos ter a negação do espaço da escola em função de ausência de monitor, de ausência de educador social, porque a escola precisa se preparar para poder estar aberta para todas as pessoas. Então, portanto, a gente sabe como isso faz com que nós tenhamos os cuidadores, e particularmente as cuidadoras, que a maioria são cuidadoras, um processo de muito sofrimento. Então, é preciso cuidar de quem cuida. E cuidar de quem cuida significa ter espaços como esse, que são espaços para que a gente possa, enfim, seguir adiante com uma compreensão, que foi dita várias vezes pelo Alex, não é o cromossomo que dá a última palavra. A última palavra é dada pelas potencialidades. E a gente aprende isso todos os dias. A gente aprende com as Claras, aprende com a Zilar, a gente aprende com o Lúcio, a gente aprende, vai aprendendo. A gente aprende com a Jéssica, com a Aline, a gente vai aprendendo como as potencialidades elas se impõem, para que nós possamos, com a Gigi, que está sempre conosco, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo como é necessário enfrentar este capacitismo, que muitas vezes é sutil, muitas vezes é sutil e ele vai se expressar na escola quando a gente vê que não tem a inclusão nos recreios. Então, nos recreios tem solidão. Por isso é tão importante o lema deste ano, do Dia Internacional das Pessoas com Trissomia de 21, que é Show Solidão. Show solidão. Mas não é a solidão apenas dos T21, mas a solidão de quem cuida. É preciso romper as solidões. Porque se você tem que assumir o cuidado pela ausência de políticas públicas, isso leva a uma solidão. E é por isso que é importante que nós tenhamos tido todas essas experiências de discutir, de tirar as dúvidas, de compartilhar. Eu não digo troca, porque troca pressupõe que você tira algo para outra pessoa, que tira algo dela para você, mas compartilhar, para que a gente possa fazer este exercício de compartilhar, porque assim a gente constrói uma sociedade onde a gente possa lembrar, como tem razão o monólogo do Lúcio. O Lúcio tem um monólogo que ele diz, não somos como somos, somos como somos. O direito de ser como se é. E esse Brasil já avançou com a LBI, com tantas legislações, para dizer que a deficiência está na sociedade que não entende as nossas especificidades, que não entende que cada ser humano é único e que cada ser humano tem sua singularidade, sua subjetividade, que não pode ser negada e não pode ser, portanto, ignorada. Por isso é muito bom estar aqui. Nós queremos fazer uma discussão dentro da Política Nacional de Cuidados, para que nós possamos dar espaço
para as mães, para os pais e particularmente para as mães, para que possamos incluir as pessoas que cuidam das que têm T21, para que cuidam, para que se possa ter também esse recorte. E nós vamos realizar uma sessão solene no dia 20 de março, para que nós possamos colocar na mesa só as pessoas com trissomia do 21, para dizer que tem potencial, sim, tem potencial, e que são as escritoras, são as fotógrafas, são os advogados, enfim. Nós tivemos na última sessão o advogado lá do Sobral, do Ceará, que foi e que mostrou esta potencialidade que não pode ser negada. Por isso, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, de compartilhar a palestra do Alex Duarte, de compartilhar todos esse esperançar, e, fundamentalmente, penso eu, que as políticas públicas não são pacotes que ficam como se estivessem em mercadorias, em gôndolas de supermercado. As políticas públicas têm que ter muito afeto, tem que ter muita política de afeto para cada um e cada um de nós, porque vivenciamos um mundo em que as pessoas estão muito apartadas umas das outras, sem muito diálogo umas com as outras, um mundo onde essa afetividade fica extremamente embutida, e um mundo com muitas ditaduras da perfeição, que atinge todas as pessoas, as ditaduras da perfeição, e com muitos modelos, e ser humano não cabe dentro de qualquer rótulo, porque nós temos a possibilidade de sermos, nos reinventarmos, nos ressignificarmos todos os dias. É por isso que tem razão Frida Kahlo quando diz que, às vezes, até a gente pensa que pode voar, e eu acho que a gente pode voar. Por isso, eu queria agradecer muito, colocar o nosso mandato à disposição sempre, e dizer que a gente precisa pontuar na Câmara, nesta semana, ou neste período de março, as pautas e os projetos para que a gente possa avançar nas legislações. Então, aproveitar a semana do dia 21 para que a gente possa pautar. Aliás, temos que pautar sempre, digo eu, mas, fundamentalmente, nesta semana, pelo simbolismo que tem, nós fazermos essa pauta. E queremos, como disse, fazer um recorte das cuidadoras, das pessoas com trissomia do 21, para que nós possamos, a partir daí, fazer as políticas públicas necessárias para que nós tenhamos a essência da nossa humanidade sendo sempre muito respeitada. Aqui, eu escutei várias vezes hoje, algo que eu tenho muita convicção, de que, quando não se vê numa pessoa uma pessoa, não se consegue ver em nós mesmos a pessoa que nós somos. Por isso, a inclusão, o desenho universal, a cidade que tem... A inclusão não é só arquitetônica, a inclusão também é comunicacional. A gente acabou de aprovar um projeto de linguagem simples, que foi fruto de uma discussão, é uma discussão com os movimentos e, particularmente, com as mães, a linguagem simples, mas também ela é uma comunicação cognitiva, mas é uma comunicação emocional. A gente tem que pensar as nossas cidades, que sejam cidades que todas as pessoas se sintam pertencentes a ela, que ela seja organizada nos seus desenhos universal, para que todos nós e todas nós possamos viver a autonomia, a condição de sermos seres que só coletivamente conseguimos fazer as grandes mudanças. Por isso, muitos abraços, muito carinho, muito afeto e muito respeito e muita gratidão pela luta de todas as instituições do DF-DAO, mas de todas as instituições que teimam para que nós tenhamos uma sociedade realmente inclusiva, porque, se não for de fato inclusiva, ela não será democrática, nem terá a amorosidade, que é coisa de gente. Amorosidade é coisa de gente. Por isso, gratidão, gratidão e gratidão.